Boa noite, galerinha. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as características naturais do Brasil, ou seja, clima e vegetação. A gente sabe que temos um território bastante vasto, né? E por ele ser um território de grande extensão, a gente tem uma grande quantidade de clima e também de vegetação. É bem diversificada essa parte aí. Eu trouxe aqui a imagem de um bolo. Por que de um bolo? Quando você vai fazer um bolo, você tem que usar ingredientes. Mas depois do bolo pronto, não tem como você tirar o ovo, não tem como você tirar o açúcar, não tem como tirar o leite, nem o trigo. A mesma coisa acontece com o clima. O clima não trabalha sozinho. Trabalha com uma série de fatores para ser definido o clima de tal lugar. Então, um dos fatores do clima é a latitude. Mas o que seria a latitude? Latitude é a distância entre um determinado ponto da Terra e o Equador. Vamos supor que você esteja numa parte da Terra. Se você for até a linha do Equador, é isso que é a latitude, ok? O índice de chuva é maior e também a evapotranspiração acontece de forma bastante intensa. Então, aqui nós temos um planisfério, um globo terrestre, e aqui, ó, essa parte aqui é a parte que recebe intensa luz solar. Aqui nós chamamos, então, de zona tropical, né? Na parte verde, nós temos a zona temperada, tá? E na parte azul, a zona polar. Então, nessa parte aqui, quanto mais próxima à linha do Equador, maior vai ser o calor, maior vai ser a evapotranspiração, o índice de chuva também vai acontecer. Outro fator climático é a altitude. Então, olha só, é possível afirmar que quanto maior for a altura, ou seja, a altitude, mais baixa será a temperatura do ar. Nas regiões próximas ao nível do mar, o ar é mais denso, ou seja, mais pesado. Por isso, retém mais o calor absorvido e irradiado da superfície. Então, aqui, ó, nessa parte aqui, ó, vai conseguir concentrar mais, porque o ar é mais denso, ele é mais pesado. É como se as partículas fossem juntinhas. Agora, já nas regiões de maior altitude, no caso, nessa região aqui, o ar é mais rarefeito, ou seja, as partículas elas são separadas e por conta disso ela não consegue absorver o calor do sol. Na verdade, até consegue absorver, só que em pouca quantidade, diferente dessa área aqui, ó, onde o ar é mais denso e aqui no caso o calor, eles vão conseguir reter maior número de calor do que nessa região de maior altitude. Então, quanto maior a altitude, menor a temperatura. A pressão atmosférica também muda com a altitude. Então, se você for para uma região serrana, você vai perceber que a temperatura é totalmente diferente quando você está numa área de pouca altitude. E as correntes marítimas, o que são? Primeiro que são massas de ar que circulam pelo oceano. Essas massas de ar vão carregando temperatura e pressão de onde nasceram. Então, se vocês estão vendo no mapa, as setas vermelhas e azuis são as correntes marítimas, sendo que as vermelhas são as quentes e as azuis são as frias. Elas podem ser, então, quentes ou frias, conforme falado, só que as quentes vão nascer nas regiões equatoriais e as frias nas regiões polares. Estão lembrados? Então, no passado nós estudamos sobre isso. Nós vimos que o nosso planeta nós temos 3 regiões climáticas, que são 3 zonas climáticas, na verdade, que são as zonas temperadas, as zonas polares e também as zonas equatoriais. São formadas pela circulação do vento e pelo movimento de rotação. Os dois precisam trabalhar juntos, senão não formarão as correntes marítimas. Algo importante também é que as correntes frias formarão os climas secos, tá? Quase não ocorrerão as chuvas. E nas correntes quentes já terão formações de climas úmidos. Aqui eu chego no ponto principal, né, da nossa aula de hoje. As massas de ar, o que são massas de ar? Tem aqueles blocos de ar que se deslocam pela superfície terrestre? Isso aí são as massas de ar. Pensa numa pipa, a pipa no céu, ela vai se deslocando. Aqui, no caso, são os blocos de ar que fazem esse papel. Elas podem ser de 3 formas. Elas podem ser polares, elas podem ser equatoriais ou
tropicais. Frente ao encontro de massas de ar fria e quente. Ocorrem chuvas e o tempo muda, quando há, então, esse encontro dessas massas de ar fria e a massa de ar quente, tá? Aqui nós temos um mapa das massas de ar no verão e outro mapa das massas de ar no inverno. No verão, a gente recebe muita massa tropical atlântica, né, que é MTA. Então, no caso aqui, a região sudeste. Já no inverno, ela vai estar mais voltada para a massa polar atlântica, que vem do Atlântico, né? Por isso que no inverno a gente sente frio, porque é a massa de ar que vai cobrir todo o Brasil. É importante também que a gente saiba que as massas de ar formadas em regiões equatoriais e tropicais são quentes. Já as que são formadas nas regiões polares, elas são frias. Sobre o oceano, ela vai ser úmida e sobre o continente, ela vai ser seca. Vamos entender um pouquinho dessa sigla. MTA. MTA significa massa tropical atlântica. Qual é a característica dela? Ela é quente e úmida. E onde ela atua? Ela atua no litoral do Nordeste e Sudeste do Brasil. MTC, o que significa? Massa tropical continental. A característica quente e seca, e ela vai atuar na região centro-oeste. MEC, massa equatorial continental. Ela é quente e úmida e vai atuar na região norte. MEA é a massa equatorial atlântica. Ela é quente e úmida e vai atuar no litoral da região norte. E MPA é a massa polar atlântica. Ela é fria e úmida. No inverno atinge todo o território brasileiro. Foi o que eu falei no slide anterior. Vamos falar então sobre cada massa de ar. Então, essa massa de ar é a massa polar atlântica, que é representada como MPA. Vocês podem perceber que ela vem do Oceano Atlântico. Já essa aqui é a massa tropical continental. Ela já vem do continente, tá? É MTC. Aqui nós temos a massa tropical atlântica, que é MTA. Também vem do Oceano Atlântico, só que cobre essa parte aqui da região Nordeste. Aqui nós temos a massa equatorial continental, tá? É do próprio continente também. E a massa equatorial atlântica, que é MEA. Também vem do oceano. Bem, vamos falar um pouquinho de vegetação. Aí você pode me perguntar, mas professor, o que vegetação tem a ver com o clima? Tem tudo a ver. O clima vai ser influenciado pelo tipo de vegetação e a vegetação vai interferir nas condições climáticas de uma região. Ou seja, a vegetação acaba trazendo umidade do ar e também acaba modificando a temperatura. O relevo também tem a sua parcela de culpa nisso tudo, né? Porque o relevo pode facilitar ou dificultar a circulação das massas de ar. Exemplo disso acontece no Nordeste, lá tem um planalto chamado Planalto Borborema. Esse planalto, ele impede com que as massas de ar úmidas atravessem, então, chegue até o sertão nordestino. E aí, o que acontece? Essa massa de ar, ela vem em direção do oceano, então, ela para aqui, nesse planalto, e aí, nisso sobe. O que vai acontecer? As chuvas vão ocorrer aqui. Só o vento seco que vai passar, então, para o sertão nordestino. Por isso que o sertão nordestino é seco, tem poucas chuvas durante o ano. Bem, quais são os tipos de climas no Brasil? Nós temos aqui o clima equatorial. E como que é esse clima equatorial? As temperaturas são médias elevadas, tá? A baixa amplitude térmica, o que seria essa baixa amplitude térmica? Não fica mudando de temperatura durante o dia. Então, ela até muda, mas é muito, você nem consegue perceber. Tem muita chuva,
é alto índice pluviométrico e também alto índice de umidade do ar por conta da vegetação também. Já o clima tropical abrange a região centro-oeste, nordeste e sudeste. As temperaturas aqui são elevadas, ou seja, são altas. Há 2 estações do ano bem definidas. Que estações são essas? O inverno, que é um inverno ameno e seco, tá? E o verão quente e chuvoso. Por que o verão é quente e chuvoso? Porque quando é quente há muita evaporação e acaba chovendo. E o clima tropical atlântico? Bem, se estende do Rio Grande do Norte até o Paraná. As temperaturas médias elevadas, as chuvas são bem distribuídas, ou seja, não chove em um lugar mais, outro lugar menos, não, elas são bem distribuídas. E a influência também da massa polar atlântica, que é a massa de ar que a gente chama de MPA, durante o inverno. Já o clima subtropical localiza-se ao sul do Trópico de Capricórnio. As temperaturas aqui são mais baixas do país. As chuvas são bem distribuídas. Então, galerinha, vale lembrar que na extensa costa brasileira, ou seja, nas cidades litorâneas, elas vão apresentar menor variação de temperatura, ou seja, não vai ficar alternando de forma brusca como acontece no inverno, de dia calor e à noite muito frio. Isso não acontece nas regiões litorâneas. E durante o dia a gente percebe que as águas absorvem calor solar mais lentamente, estudado também no 6º ano, né? E resfriando-se também lentamente durante a noite. Já em grande parte do interior do Brasil, ou seja, fora do litoral, distante das grandes massas de água, é comum haver maior amplitude térmica diária e menos umidade. Então aí você vai ver que vai ter uma alternância de temperatura maior durante o dia e também menos umidade, porque não está próximo aí aos oceanos ou aos mares, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. E agora, o que eu quero que vocês façam? Bem, depois de terem ouvido aí a matéria de hoje, agora em aula, vocês vão fazer os exercícios das páginas 54 até a página 59. E para casa, vocês vão fazer atividade no caderno de atividades, né? Nas páginas 64 e 65. Bem, estarei atendendo vocês no privado, caso ocorra alguma dúvida, tá bom? Um beijinho e até daqui a pouco.